Aleluia. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Que gostoso estarmos nessa manhã na casa do Senhor. Amém. Amém. Os visitantes, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, você tem aí um QR Code atrás da cadeira para a gente se conhecer depois. Preenche, por favor, para a gente poder depois te passar informações, te conhecer mais. Amém, querido? Vai ser um prazer. Aliás, temos um casal. Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente reconhecer um casal que está ali pela primeira vez. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Há mais alguém? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, possa ministrar o coração deles e o coração de cada vida nessa manhã. Amém, querido? Deus é bom. Fala comigo. Deus é bom. Mas se você fala Deus é bom, você tem que falar de boca cheia, né? Eu vou te dar outra oportunidade. 1, 2, 3. Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Ele tem feito grandes coisas em nosso meio. Quero pedir que você abra a tua Bíblia, acompanhe aqui, já vou falar o tema, segundo o texto que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Eu já coloquei no slide na versão que eu gostaria. 2 Tessalonicenses 3, versículo 5, apenas esse versículo. 2 Tessalonicenses 3, versículo 5. E a palavra de Deus nos diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Eu vou ler de novo. O Senhor, essa é a oração, é o desejo do apóstolo Paulo, é a expectativa, né? É aquilo que clamava no coração do apóstolo Paulo, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus, em primeiro lugar, mas também à constância de Cristo. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã, nesse lugar, nesse ambiente da Tua glória, do Teu mover, nesse ambiente onde nós temos sido tão ministrados nessa manhã e podemos ainda estar ministrando a Ti, Senhor, através das nossas vidas. Nesse momento da palavra, fala aos nossos corações, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham também pela internet, que a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, possa tocar cada mente e cada coração. Esta é a nossa oração, Pai, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Quero falar nessa manhã sobre aquilo que está nesse próprio versículo, nesse mesmo versículo. Quero falar sobre a constância na vida cristã, ou a constância que nós temos que ter como cristãos quando nós nos rendemos ao Senhor. Esse texto mostra claro que esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo aos Tessalonicenses, à igreja em Tessalônica, e aqui ele coloca duas preocupações dele. Primeiro, que as pessoas fossem conduzidas ao amor de Cristo, fossem conduzidas ao amor de Deus e também à constância em Cristo. Obviamente, quando a gente segmenta essas duas coisas, e quando ele fala que vocês sejam conduzidos ao amor de Deus, esse, na verdade, é o primeiro passo que todos nós temos na nossa vida cristã. Qualquer pessoa, para que ela seja salva, ela primeiro tem que chegar, ela tem que ser conduzida ao amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele excede todo entendimento. Lembrando que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. Ou seja, o grande amor de Deus é que permitiu que ele fosse o quê? Rico em misericórdia. E aí ele continua: um grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Tudo começa pelo amor de Deus. Nós só temos entrada, a salvação, a graça de Deus, porque nós somos amados. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu e você estamos aqui, queridos, isso é fruto do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. É o grande amor de Deus que o torna rico em misericórdia, a ponto de, na sua infinita graça, nos perdoar dos nossos pecados, nos dando o melhor, que é Jesus Cristo, para termos o melhor nessa terra, que é o que? A vida abundante e a vida eterna
em Cristo Jesus. Porém, esse texto também fala de um segundo aspecto. Uma vez conduzidos e inseridos nesse inexplicável amor, através da nossa conversão, através da nossa salvação, o que Deus espera de nós? É que sejamos conduzidos aqui, queridos, à constância. Fala comigo, constância. Interessante que se você for no versículo anterior, nós lemos o 5 de 2 Tessalonicenses, mas no versículo 4, ele fala algo que tem a ver também com a constância. Ele diz assim, olha, nós também temos confiança em nós, no Senhor, está no slide aí, de que não só estáis praticando as coisas que ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ou seja, quando Deus olha para a nossa vida cristã, para aquilo que permeia o nosso dia a dia, obviamente que Ele espera que nós tenhamos a prática, que nós possamos obedecer em todas as coisas, mas que isso não pare, queridos. A questão não é você obedecer hoje, é você continuar obedecendo amanhã. A questão não é você estar tendo uma vida abençoada hoje, é você continuar tendo uma vida amanhã, quando as coisas talvez não estiverem tão favoráveis, quando você enfrenta lutas, quando você enfrenta dificuldades. A semana passada nós falamos sobre novidade de vida, tivemos aqui irmãos que desceram as águas do batismo, uma reunião tão tremenda, tivemos conversão de vidas nesse lugar. Agora, o que acontece para alguém que se tornou uma nova criatura? Ou alguém que recebeu a novidade de vida de Jesus? Uma vida restaurada, uma vida transformada, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida abençoada, onde Deus traz cura, traz provisão, traz milagres. E essa vida ela deve começar no momento que você se entrega, no momento que você se rende a Jesus. No momento que você diz, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, é isso que foi falado na semana passada. Mas qual é o detalhe do texto que nós lemos sobre novidade de vida? Vamos lembrar, queridos, se der para colocar Romanos 6, versículo 1. O que diz assim no versículo 1? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. E hoje, queridos, o nosso Deus é imutável. O nosso Deus não muda. É aquele que se deu promessas, e Ele deu promessas para mim e para você, tão claras na palavra. Essas promessas, elas são válidas, elas irão se cumprir nas nossas vidas. Promessas e garantias. Interessante que na NVI, nesse texto que nós lemos, diz que, nós lemos aqui que não há sombra de variação, né? Ele não muda como, na NVI está dizendo que não, ele não muda como sombras inconstantes. Você já viu uma sombra? Uma sombra, ela está hoje naquele lugar, mas daqui a pouco se você muda, né, o sol, ela passa a estar em outro lugar. Então, a sombra, ela varia. Deus, ele não é como uma sombra, queridos. Ele não muda, ele é invariável, ele é imutável. Porém, o que a gente vê aqui no texto de Tiago? É que mesmo que tenhamos a promessa de termos toda a boa dádiva de Deus, mesmo tendo a garantia de que Deus, ele é um Deus imutável, muitas vezes nós vamos ver aqui que as promessas, elas acabam não chegando a nós. Por quê? Se você voltar um pouquinho nesse capítulo 1 de Tiago, vamos lá para o versículo 8. Versículo 8, o que diz aqui em Tiago 1? Que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E aí voltando mais um versículo 7, Tiago 1, versículo 7, o que diz? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, o que Tiago mostra? Sim, ele mostra que o nosso Deus é um Deus de promessas, que o nosso Deus realiza, que o nosso Deus é imutável. Mas o que pode impedir que mesmo servindo esse Deus imutável, nós possamos ter acesso às promessas, queridos? A inconstância. Quando nós caminhamos, né, servindo ao Senhor um dia, mas no outro nós estamos deixando de servi-lo. Ou seja, a inconstância espiritual, ela gera o quê? A impossibilidade de nós recebermos o que Deus tem para as nossas vidas, mesmo Ele sendo um Deus bom. Mesmo Ele sendo um Deus tremendo, mesmo sendo aquele Deus que dá toda boa dádiva para as nossas vidas.
A inconstância pode ser o quê? Na área espiritual, a inconstância pode ser no casamento, a inconstância pode ser na área financeira. Nós podemos ter inconstância em várias áreas. Agora, eu diria assim, a mãe das inconstâncias, que vai gerar inconstância em todas as outras áreas, qual é? É a inconstância emocional. Por exemplo, tem pessoas que, se num dia, né, elas estão andando bem com o Senhor, mas se num dia elas foram magoadas de alguma forma por alguém, né, e aquilo não foi tratado no seu coração, no dia seguinte o que acontece? Nem a pessoa presta, e Deus é aquele que não podia ter permitido que aquilo acontecesse. Então, muitas vezes a pessoa, porque ela tem uma questão emocional no seu coração que ela não conseguiu tratar, aquilo acaba influenciando outras áreas da sua vida. Uma inconstância emocional gera uma inconstância espiritual. Gera uma instabilidade em outras áreas da sua própria vida. É por isso que lá em Provérbios, capítulo 4, 23, diz o quê? De tudo o que se deve guardar, ou sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do teu coração que procedem as fontes da vida. Amados, a questão emocional sempre foi o maior dos testes para os homens e mulheres cristãos que venceram. Estava lembrando de Ana. Você sabe que Ana foi a mãe do profeta Samuel, né? Mas como é que ela chegou na realização dessa promessa? Ela era casada com Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana, que foi a mãe de Samuel, mas tinha uma outra esposa que chamava Penina. Ana não tinha filhos, Penina tinha muitos filhos. E diz que Ana, todos os anos, ela ia adorar o Senhor no templo, ela tinha uma vida de devoção a Deus. Mas mesmo tendo uma vida de devoção a Deus, ela tinha uma outra mulher do lado, que era Penina, que sempre fazia com que Ana lembrasse que ela era estéril. Diz que Ana, interessante que, não precisamos abrir, mas eu só vou ler para você, 1 Samuel 1,6, diz assim, Penina, sua rival, era chamada de rival de Ana, ela a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E olha só o que diz no versículo 7, 1 Samuel 1,7. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra aí irritava. Tem gente que tem constância para o bem, mas tem gente que tem constância para o mal, você já viu? Que sempre gosta de chegar e provocar. Sempre é um instrumento para trazer o quê? Uma instabilidade, ou para tentar trazer uma instabilidade emocional na vida de uma outra pessoa. Amados, deixa eu dizer para você, eu e você sempre seremos testados. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós sempre seremos testados. Se nós vamos manter a nossa constância em Cristo. E normalmente as coisas vão pegar onde? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades. Agora, além de Penina que provocava Ana, quem que apareceu no meio do caminho para tentar, assim, de uma forma indireta, impedir a promessa? Você lembra quando Ana disse que ela tinha a própria postura de Penina que a irritava? Mas diz que ela, orando um dia, estava lá se derramando na presença de Deus, e quem que aparece para fazer um comentário sobre o que ela estava fazendo? O sacerdote ali. Puxa, que bom que você está orando, Ana. Foi assim que ele disse para ela ou não? O que ele disse para ela? Você parece uma bêbada. A mulher estava lá se derramando, cheio de dores porque não tinha filho, já sofrendo com a provocação de Penina, e de repente o homem de Deus, aquele que deveria ter a palavra certa na vida dela, tem um discernimento errado da situação. Agora você imagina se essa mulher ela tivesse uma inconstância emocional. O que ela teria feito? Está vendo? Eu já tenho a provocação da Penina, agora vem o sacerdote, o homem de Deus. Realmente Deus não me ama. Realmente Deus não tem propósito para a minha vida. Realmente não adianta ficar nesse lugar de oração, porque eu já vi que eu não valho nada. E ela poderia ter abandonado esse lugar da oração, da busca pela presença de Deus, por causa de uma inconstância emocional, o que teria gerado o quê? O impedimento da promessa chegar dali a pouco. Quantos estão entendendo, querido? Então veja bem, quando você permite que haja uma inconstância emocional no teu coração,
A inconstância espiritual vai ser uma consequência. A perca das promessas de Deus na tua vida vai de fato acontecer. Por isso nós precisamos ter uma continuidade, sabe, na nossa caminhada com o Senhor. Isso aconteceu não apenas com Ana. Abraão precisou ter uma continuidade, ele só recebeu a promessa porque ele foi constante na fé. Naamã, ele foi constante na obediência. Josué foi constante também na obediência. Imagina se Josué, Deus falou para ele, olha, a primeira cidade que você vai ter que enfrentar aqui, que você vai ter que destruir é Jericó. Só que Deus deu uma ordem clara para ele. As muralhas vão cair, mas tem uma forma, tem um jeito. Você vai ter que rodear 7 vezes. 7 dias você vai ter que rodear a cidade. E no último dia, quantas vezes? Mais 7. Gente, você imagina, quantas vezes dá isso? Seria o quê? 7 mais a última que seria 7. Então é 7 mais 6, vamos dizer assim. 13 vezes rodear a cidade. Imagina se no 5º dia ele tivesse desistido. Já está demais, espera aí, Deus. Por que 7? Não basta 5? Não basta 4? Amado, você não vai entender as formas ou aquilo que Deus pede para você muitas vezes para fazer. Você não vai entender o porquê daquilo, mas faça mesmo sem entender. Não seja inconstante na palavra que Deus liberou sobre a tua vida, porque é essa palavra que vai liberar daqui a pouco a promessa acontecendo na tua vida. Essa promessa que vai trazer Samuel, essa promessa que vai fazer com que as muralhas caiam na tua frente, o inimigo seja derrotado. Como é que nós podemos ter constância? Eu quero colocar para você três aspectos aqui. Eu não falei nada com a Patrícia hoje de manhã, mas o que ela falou tem tudo a ver com esse primeiro ponto. Como é que nós podemos ter uma constância na nossa vida cristã? Primeira coisa, pode colocar aqui, perdoe-se. Ou perdoe a si mesmo. Interessante que hoje, bem cedo, eu me levanto bem cedo, de madrugada, e eu fui no meu tempo devocional, e fui ler o texto da leitura bíblica. Eu não sei quantos já leram hoje, mas foi tremendo aquilo que nós pudemos ler nessa manhã. Salmo 103. E eu tive que colocar aqui na minha palavra, porque tem tudo a ver com esse ponto, só para te lembrar, se você não leu ainda, se você não fez a tua leitura bíblica ainda, faça, queridos. Esses textos ministram ao nosso coração. Olha só o que diz aqui, olha. Eu vou ler apenas alguns versículos. Salmo 103, versículo 1. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Aquele que cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua alma e coroa você de graça e misericórdia. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo ou conforme as nossas iniquidades. Quantos estão vendo a ação do amor e do perdão de Deus aí? Esse texto fala do quê? De cura, fala de perdão, fala de redenção, fala de bondade, fala de graça, fala de misericórdia, tudo isso devido a Deus. Grande a sua misericórdia. No versículo 11 diz, pois quanto o céu se eleva. Você não serve um carrasco, você não serve um chefe, você serve um que é pai. E o pai é aquele que ama os seus filhos. É aquele que zela pelos seus filhos. É aquele que cuida dos seus filhos como um pai. Se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu quero reforçar esse ponto. Pode colocar novamente o ponto. Eu quero que você me entenda nessa manhã, por favor. Eu não estou aqui passando pano para pecado, mas apenas querendo te lembrar que pecado confessado é pecado perdoado, queridos. Fala comigo, pecado confessado é pecado perdoado. Sabe, amado, se houve ofensa, se houve pecado contra Deus ou contra alguém, não dá para a gente colocar uma pedra em cima, não dá para fingir que nada aconteceu. Então o primeiro passo, se houve uma ofensa, tanto você foi o causador da ofensa, ou você recebeu a ofensa, o perdão tem que ser liberado.
Se você ofendeu, você precisa pedir perdão para aqueles que você prejudicou. O segundo passo é você confessar para Deus. Confessai os nossos pecados para serem curados, para serem perdoados. Então, se há pecado, tem que haver confissão. Mas se há confissão, Deus vai liberar o quê? Perdão sobre as nossas vidas. Foi isso que permitiu que o filho pródigo voltasse para sua casa. Você lembra? Ele saiu, gastou tudo aquilo que ele tinha de uma forma dissoluta, pecado e, enfim, aquela salada toda. Ele foi no mais baixo grau que um ser humano pode ir, mas chegou momentos que ele caiu em si. Ele disse: eu pequei contra os céus, contra Deus e contra o meu Pai. Ele teve consciência de que a atitude dele tinha sido uma atitude de pecado. E ele diz: eu voltarei, eu vou pedir perdão e eu vou ser restaurado. E foi isso que aconteceu, queridos. Foi exatamente isso que aconteceu. Deixa eu dizer para você, muitas vezes a nossa maior dificuldade não é pedir perdão ou até liberar perdão para outra pessoa, mas é liberar perdão para nós mesmos. É nós deixarmos de sermos reféns, sabe, do nosso próprio passado, das coisas que de alguma forma nós realizamos ou nós fizemos no passado. E aí você pode falar: ok, pastor, eu até entendo essa questão do perdão, mas e se eu não for perdoado por aqueles que eu prejudiquei? Para sempre eu vou estar condenado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que quando você pede perdão para alguém que você ofendeu, primeiro, essa é uma atitude correta ou não, gente? Mas eu pergunto para você, se a pessoa não te perdoa, você continua condenado ou não? Mas muitos se sentem assim. Mas eu pergunto para você, logo depois que ele se converteu, a vida dele foi fácil, querido? Quando ele chegou na igreja, como é que ele foi recebido pela igreja? Ele se converteu, no dia seguinte ele foi para a igreja. Tinha assim uma placa de boas-vindas igual você vê aqui na igreja para ele. Deixa eu ler para você o que aconteceu no primeiro dia que ele chegou na igreja. Atos capítulo 9, versículo 26. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, recém-convertido, hein? Primeiro dia na igreja, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Nada mais correto que isso. Porém, o que é, queridos? Todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Como é que você se sentiria, queridos? Se depois de ter tido uma tremenda experiência de salvação, você fosse batizado, você tivesse assim com aquela chama que todo recém-convertido tem, de poder servir a Jesus, e quando você chegasse na igreja, você tivesse uma recepção lá com algumas placas para você: não te reconhecemos como cristão, não te reconhecemos como discípulos de Jesus, persona non grata. Qual que seria o teu sentimento? Porque foi essa placa que o apóstolo Paulo, ele viu na primeira reunião, primeiro culto que ele foi, depois que ele se converteu. Essa foi a recepção que ele teve. Então, amados, Paulo, ele poderia ter tido uma inconstância emocional naquele momento, e naquele momento ter trazido uma acusação para ele mesmo: olha, tudo bem, Deus me encontrou no caminho de Damasco, mas realmente eu não tenho futuro como discípulo, não tenho futuro como na igreja, né? Se eu apenas sobreviver, está tudo certo. Sabe o que ele precisou fazer? Porque Paulo foi terrível. Nós não estamos falando de uma pessoa que fez alguns pecadinhos. Foi Paulo, antes de se converter, você sabe, ele perseguia cristãos. Cristãos eram mortos na frente dele. Nós vemos o martírio você leu, se você está na leitura bíblica, quando Estevão foi morto, diz que o Paulo estava lá consentindo. É aquele que fala: pode matar, pode apedrejar esse cara. Ele era o cara que ordenava
né, as execuções ou o martírio dos cristãos antes de se converter. Então você imagina o peso do passado na vida deste homem. Sabe como é que Paulo lidou com isso, queridos? Ele entendeu e aceitou o perdão, a salvação de Cristo, que a salvação de Cristo não era por mérito, mas era pela graça. E ao invés de permitir autocomiseração no seu coração, ele decidiu perdoar a si mesmo. 1 Timóteo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, versículo 15, ele mostra um pouco dessa atitude. Ele diz assim: essa palavra é digna, é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Daí ele termina dizendo, dos quais eu sou o principal. Olha só a humildade dele. Ele não está negando a condição dele, mas olha o que ele diz em seguida: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade ou longo ânimo, e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Nós temos um modelo aqui, queridos, de alguém que perdoa a si mesmo, e de alguém que está transmitindo uma mensagem para mim e para você. Você quer ter constância na tua vida cristã? Perdoe a si mesmo. Se você não tem dificuldade, leia de novo o Salmo 103. Ele é aquele que apaga todas as nossas transgressões, que não leva em conta os nossos pecados, porque a sua misericórdia está sobre nós. Porque o grande é o seu amor sobre as nossas vidas. Grande é o seu amor, grande é a sua misericórdia. E Paulo repete a mesma coisa de uma outra forma. Você conhece o texto, está lá em Filipenses capítulo 3. O que ele diz lá em Filipenses 3,13? Quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você precisa se perdoar, querido. Você precisa ter essa atitude diante do Senhor. Sabe que Ele já levou todo o peso, todo o pecado. Outro texto, Isaías 43:18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Estou fazendo uma coisa nova, Ele está surgindo. Precisamos nos perdoar a nós mesmos. Foi essa atitude que determinou o destino de bênção na vida, não apenas de Paulo, mas também de Pedro. Nosso maior inimigo, queridos, não é o diabo. Como assim, pastor? Sim, o inimigo é o diabo, mas o maior inimigo não é o diabo. O maior inimigo de nós mesmos somos nós. É como nós nos postamos, é a postura que nós temos diante das situações. O inimigo é acusador. Esse é o nome dele, mas ele nos acusa baseado em quê? Baseado em coisas que aconteceram no passado, mas mudando, né? Tentando tirar a realidade do perdão de Deus sobre as nossas vidas. É aquele que traz culpa, é aquele que traz acusação, é aquele que traz condenação sobre as nossas vidas. Só tem um texto que eu quero que você grave, Provérbios 24, versículo 16. Provérbios 24, 16, o que diz? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Quantos justos tem aqui? Eu não estou, mais uma vez, isso não é uma autorização para a gente pecar, mas nós somos fracos. Se na nossa caminhada nós tivermos situações onde a gente deu uma vacilada, pede perdão, confessa e retoma a tua caminhada. Não permita que a acusação venha sobre a tua mente. Não permita que a acusação venha no teu coração. Quantos recebem isso, queridos? Segundo aspecto para que nós possamos ter constância, é prossiga sempre. E eu quero completar, prossiga sempre, independente do ritmo do seu prosseguir. A vida cristã, o apóstolo Paulo mesmo compara a vida cristã a uma corrida, mas não uma corrida de 100 metros, queridos.
Já viu aquela coisa, aquele tiro curto? Porque uma pessoa que corre 100 metros, ela nunca vai ganhar de alguém que corre uma maratona. Por quê? Porque ela aguenta só aquele tiro rápido, ela foi preparada para aquilo, mas depois do 100, lá pelos 200, 300, se ela der aquele pique no 100, lá pelos 300, 400, ela está o quê? Já está arrebentada. O problema é que a gente acha que vida cristã tem que ser sempre assim, não é 100 metros, é uma maratona, é uma corrida. Porque é assim momentos em que você vai correr, que você vai até voar. Você tem energia, você tem recursos, está tudo funcionando, está tudo bombando, os dons estão fluindo. Mas há momentos, queridos, em que as circunstâncias batem a nossa porta. E a nossa corrida vai ser mais lenta. Ou muitas vezes você não vai estar nem correndo, você vai estar até conseguindo andar. Apenas. Aliás, tem momentos que talvez você vai estar conseguindo apenas se arrastar. Mas deixa eu dizer para você, mesmo se arrastando, se arraste, mas não pare. A questão não é o ritmo que você vai, mas é você parar. E esse é o problema. O que a palavra de Deus fala? Que aquele que olha para trás e que larga a mão do arado, aquele que para, não é digno de mim. A questão não é, amados, todos nós, você pode ver que aquele versículo famoso sobre esperar no Senhor que está lá em Isaías 41, o que diz lá em Isaías 40, 31? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Olha só a asa. Mas depois eles assim, correm e não se cansam. E o que? Caminham e não. Então tem três coisas aqui. Os que esperam no Senhor, a águia faz o que, gente? A águia voa, sim ou não? Então você vê a primeira questão de voar. A outra questão o quê? Correm e não se. Corrida. Mas também tem o quê? Caminham e não se. Então você vê o quê? Voo, corrida e caminhada. Tem momentos que você vai estar voando. Outros momentos você vai estar caminhando. E tudo bem. Porque nós enfrentamos situações, nem sempre você vai estar. Onde estávamos lá num grupo de pastores, lá em Vinhedo, e o pastor estava compartilhando o que aconteceu lá na igreja, uma igreja tremenda, hoje, que tem sido tremenda lá, a igreja onde estava antes o pastor Luciano Subirá, enfim, né, mas contando as fases que eles passaram na igreja. Ele estava falando que uma época tinha lá 4.000 pessoas. Depois, antes da pandemia, tiveram algumas situações, caiu para 250 pessoas. Aí na pandemia, Deus deu uma estratégia para eles, onde eles puderam receber refugiados lá do Afeganistão, refugiados da Ucrânia, por causa da guerra da Ucrânia. Diz que aquilo foi um marco na vida deles, que de repente, né, do nada, o embaixador da Ucrânia, embaixador dos Estados Unidos, mas não sei o que, da União Europeia, ligaram para ele e foram lá na igreja dele, lá em Guarapuava. Se reuniram no púlpito, ele falou, a gente estava aqui, assim, praticamente acabado, naturalmente falando, né? Diz que um dia ele estava tão assim, agoniado, que ele estava com o carro dele, ele parou na frente de um cemitério, né? E ele parou na frente do cemitério, ele estava tão assim, começou a formigar o braço dele, começou a ter lá, e ele parou no cemitério, diz que o pessoal buzinando atrás dele, ele ficou lá, e já estava naquela agonia toda, né? E quase morrendo, quase naquela situação, e estafado, né? Porque ele estava tentando dar conta de algo que ele não tinha que dar conta. Deus falou para ele, a igreja é minha, esse lugar é meu, apenas continua. Agora não queira agir na tua força. Ele falou, já estou aqui no cemitério mesmo, é só pular para o outro lado que já está tudo certo, né? Estou tão ruim. Isso foi no tempo que ele estava com uma fase difícil na igreja. Depois, gente, diz que assim, teve essa questão de Deus deu uma estratégia, e hoje a igreja está abençoada, porque a gente passa por fases. A gente passa por momentos difíceis, queridos. E o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai abrir mão do que Deus tem para a tua vida? O acusador está lá sempre, tentando aproveitar as situações, aproveitar as circunstâncias, para tentar te mostrar que você não é tudo aquilo que Deus falou. E Deus está dizendo, eu tenho uma identidade para você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Continua, continua, continua a tua caminhada. Foi assim com Jó, querido. Lê o capítulo 1 de Jó para você ver. Tinha riquezas, os filhos deles todos servindo a Deus, que ele era reconhecido no meio da sociedade, bombando.
bombando. Se levantava de madrugada para oferecer holocaustos para Deus. Amados, bombando. Bênção demais. Mas no capítulo 2, ele perde tudo aquilo que ele tinha, inclusive a sua saúde. Ele continuou fazendo o que ele fazia antes, ele não tinha mais força para continuar correndo como ele estava correndo no capítulo 1. Mas mesmo assim, quando a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, que ele falou, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou conseguindo voar, mas eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando, porque Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Querido, você e eu sempre seremos testados em relação à nossa constância na nossa vida cristã. E você vai ter que dizer para a tua alma, alma, louve ao Senhor. Creia no Senhor. Confia no Senhor. E o último aspecto que eu quero terminar nessa manhã, como termos constância na nossa vida cristã. Terceira coisa, nunca ande sozinho, querido. Se nós queremos manter a constância na nossa vida cristã, é fundamental, sim, sermos discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo estarmos sendo discipulados por alguém, acompanhados por alguém. Ninguém dá conta sozinho. Quando Jesus chamou Pedro, qual foi a primeira convocação que Jesus fez para Pedro quando ele estava pescando lá no começo, quando Pedro foi chamado? Ele estava pescando, Deus, olha, joga, não pescou nada, Deus deu uma palavra, ele, olha, joga a rede do outro lado, pescou um monte de peixe. E aí quando Pedro volta, ele, aqueles outros discípulos, aqueles outros pescadores, Jesus fala para ele uma coisa, olha, tudo bem, você pescou isso aqui, mas o meu plano para você não é esse, eu vou te fazer pescador de homens. Naquele momento Pedro abandonou tudo, né? Aí largou o ofício da pesca. Ficou 3 anos e meio com Jesus. Você sabe o que acontece lá? Antes da morte de Jesus, ele nega Jesus, ficou todo borocochô, todo assim, puxa, olha o que eu fiz, tal. E aí Jesus ressuscita, mas aquilo foi tão pesado para ele, que no começo do capítulo 21, o que nós lemos lá? Coloca capítulo 21, versículo 3. João capítulo 21, versículo 3. O que acontece, né? Depois de 3 anos e meio que Pedro tinha deixado de pescar, gente. O que está dizendo lá? Simão Pedro disse aos outros o quê? Vou pescar. Que mal tem nisso, pastor? O cara queria uns peixinhos. Não, isso tem um símbolo, queridos. Simboliza a condição espiritual que Pedro se encontrava. Após ter negado Jesus, talvez desiludido com tudo que tinha acontecido. Certamente ele estava desiludido com ele mesmo, talvez dizendo, olha, eu já provei para todos e para mim mesmo que eu não sou confiável. Olha, agora, quando Pedro fala, vou pescar, o que esses outros discípulos deveriam ter feito, gente? Espera aí, cara. Vamos lembrar o que Jesus falou para você há 3 anos e meio. Vamos lembrar do propósito. Vamos lembrar que os planos de Deus nunca serão frustrados. Vamos lembrar que Deus ainda conta com a gente para cumprir o propósito. Mas o que eles fizeram, queridos? O que está no texto? Que bom incentivo. Nós também vamos, Pedrão. Você está querendo repensar o teu chamado? Estamos juntos. Estamos contigo. Ao invés de ajudarem Pedro a lidar com aquela situação, a se voltar para o chamado, a se voltar para Deus, ao invés de contagiarem Pedro com uma palavra de encorajamento, eles foram contaminados com o sentimento de autocomiseração do próprio Pedro. Não precisa levantar a mão, querido, mas quantos aqui, né? Talvez em situações onde você estava assim, você tinha de alguma forma feito uma bobagem, você, enfim, e por causa daquilo você começou a repensar a tua vida com Deus, teu chamado, a tua continuidade com o Senhor. Quantos aqui, né? Naquele momento que você pensou em desistir de tudo, você procurou alguém para compartilhar o que você estava passando e aquela pessoa te incentivou a fazer o que você estava pensando.
Acontece ou não acontece isso? Você já está ruim. Porque quando Pedro falou, vou pescar, sabe o que eu imagino? Que Pedro esperava uma outra palavra, uma outra reação por parte dos discípulos. Espera aí, cara. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Às vezes você está ruim, você vai compartilhar com alguém, você espera que venha uma palavra de sabedoria, de retomada, sim ou não? Mas a palavra deles foi, vai mesmo, nós também vamos com você. Isso explica porque muitas vezes, em momentos de inconstância, nós pioramos ao invés de melhorar. Sabe por quê? Porque a gente procura as pessoas erradas, queridos, para nos aconselhar. Porque ao invés de a gente buscar conselho com quem é maduro, porque veja bem, nós estamos falando de discípulos de Jesus. Deixa eu dizer algo para você com muito amor. Aqui nós estamos falando de discípulos de Jesus. Quando você está num momento de inconstância, num momento de instabilidade, não adianta apenas você procurar crentes. Sim, é importante, nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, que devemos nos incentivar uns aos outros, ao amor, nos encorajar uns aos outros. Mas em momentos onde você precisa de conselho, não basta apenas você procurar crentes, você precisa procurar crentes maduros. Crentes maduros. Porque nesse momento, os discípulos não eram apenas crentes, mas não estavam lidando com maturidade com a situação. Procure gente que é crente como você, mas mais forte do que você. Não se aconselhe com gente que é fraco como você ou está mais fraco do que você. Mas se aconselhe com gente que é mais forte do que você. Porque muitas vezes tem o tal do efeito manada, né? A pessoa, ela vai, já está assim, então vai com as outras, vai com... Não, queridos. Todos nós podemos passar por momentos de instabilidade. Momentos onde nós sofremos situações difíceis. Procure pessoas confiáveis. Procure pessoas que têm, sabe, que podem acrescentar, que podem falar, que podem te encorajar, que podem te exortar, que podem te disciplinar, que podem fazer você enxergar aquilo que você não está enxergando. Dizendo para você, olha, Pedro, não é hora de desistir, como os discípulos deviam ter dito para ele. Mas é hora de avançar. Eu falei de Paulo, e eu já estou terminando, mas eu falei que uma das chaves de Paulo ter tido uma constância na vida cristã foi o quê? Foi ter perdoado a si mesmo. Mas não foi só isso, queridos. Quando os discípulos lá em Jerusalém começaram a questionar se ele era um discípulo de Jesus, se ele realmente tinha direito de ser salvo como eles, ele não deixou que aquilo afetasse, mas não foi só isso que deu força para ele. Nós lemos lá em Atos capítulo 9, versículo 26, mas olha o que diz em Atos 9, 27. Coloca para mim, por favor. Atos 9, 27. No 26 nós vemos que ele chega e os discípulos começam a questionar se realmente ele era um discípulo de Jesus. Mas olha o que tem no versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, quem? A Paulo, levou aos discípulos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Voltando, porque eu esqueci de falar, eu falei de Pedro, já vou voltar aqui em Paulo. Mas logo depois que Pedro vai pescar com os discípulos, quem que aparece lá na praia? Jesus. Vem cá, Pedro. Muito calmo, Jesus nessa hora, ao invés de ficar nervoso, porque tem coisa que se fosse eu ficaria mais nervoso. Mas como é Jesus, né? Aí você vê que Pedro volta para a praia, os discípulos também voltam. Jesus faz um peixinho lá para eles, né? Primeiro, eles não tinham pescado nada. Aliás, antes de voltarem, olha, joga a rede do outro lado, pescaram 150 peixes, 153, tudo certo, assim. É porque Jesus, ele tem sabedoria, né, gente? Aí eles voltam, aí depois se comem, Pedro, você me ama? Te amo, Jesus. 3 vezes Jesus pergunta, então apacenta os meus olhos. Ali houve a restauração, querido. Ali chegou o homem forte. Quantos creem que Jesus é um homem forte, queridos? O homem forte chegou ali, o homem que tem sabedoria chegou. Então ali Pedro retomou a sua chamada, a sua caminhada. Mesma coisa aconteceu com Paulo. Num dia ele foi
No momento ele estava sendo assim execrado pelos discípulos de Jesus. Mas no mesmo momento apareceu um homem que chamado... Sabe o que significa o nome Barnabé? Barnabé significa filho da consolação, filho do descanso, filho da exortação. Você tem um Barnabé para poder falar na tua vida, ou uma Barnabéia, né? Tanto faz. Sabe, queridos, Deus espera constância nas nossas vidas. Para isso, eu tenho que saber perdoar a mim mesmo. Eu tenho que ter uma atitude de prosseguir. Seja correndo, seja voando, ou seja andando. Mas eu tenho que ter uma postura de dizer: nada vai me parar. Nada vai impedir que eu possa prosseguir na minha caminhada com Jesus. Mas eu preciso também de amigos, de pessoas que eu possa me apoiar, que eu possa me aconselhar, que eu possa dizer: meu querido, ora comigo, me ajuda. Pessoas que vão muitas vezes me trazer para um lugar onde eu saí, para aquele lugar do propósito, para aquele lugar do amor a Jesus, aquele lugar da caminhada. Todos nós precisamos, queridos. Paulo precisou, ele foi abençoado por Barnabé. Tempos depois, já com igrejas plantadas, ele estabelece Timóteo. Timóteo começou a ficar tão assim, acuado por conta da perseguição. Ele foi um pastor na época de Nero, época de perseguição e morte aos cristãos. Talvez Timóteo tenha pensado em desistir. Aí Paulo, que já tinha sido consolado por Barnabé, foi um Barnabé na vida de Timóteo. Timóteo, reavive o dom que há em você. Porque Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Todos nós precisamos de pessoas, queridos. Todos nós precisamos de ter alguém que possa orar por nós. Que você possa sair daqui nessa manhã dizendo: eu vou ter constância na minha vida com Deus. É a constância que vai liberar os milagres de Deus, o favor de Deus sobre você, sobre mim, sobre nós, sobre a nossa igreja. Amém? Fica de pé comigo nessa manhã. Muito mais coisa a gente talvez compartilhe em outro momento. Constância nas disciplinas espirituais, no servir a Deus, mas hoje não temos tempo. Mas eu quero que você saia daqui com essa palavra no teu coração. Tem um cântico para a gente cantar. Então, abre o teu coração nessa hora. Eu quero orar selando essa palavra em seguida, mas quero te encorajar nessa manhã a se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero viver dessa forma, com essa constância, com essa estabilidade na minha vida, em nome de Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Envolto em tua presença. Diga isso ao Senhor nessa manhã, querido. Aleluia. Aos teus pés é onde eu quero
cidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu Podes fazer, só quero a ti. Sim, Jesus. Lamento, Sim, Espírito Santo. por viver Indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia. Pai, nós bendizemos o teu santo nome nessa manhã. Nós te louvamos pela tua palavra, pela tua convocação aos nossos corações. Me lembro, Pai, quando Josué estava ali para entrar na terra e o Senhor disse: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que o Senhor estaria com ele. Pai, esta é a nossa certeza, que tu estás conosco. E porque tu estás conosco, Pai, nós temos a força, nós temos, Pai, a condição de não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, de não desistirmos do teu propósito. A minha oração nessa manhã é para que sobre a tua igreja venha esse espírito de temor, Pai, essa confiança, essa certeza de que tu estás conosco, de que tu estás nos conduzindo, Senhor. Nós queremos ser constantes, queremos ser abundantes na tua obra, queremos permanecer, Senhor, caminhando, prosseguindo como Paulo fez, como Pedro, Senhor. Homens e mulheres restaurados por ti, homens e mulheres aliançados contigo, Senhor. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, nas nossas famílias e na tua igreja, Senhor. Abençoa cada vida nesta manhã, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Faz a tua obra nas nossas vidas, faz a tua obra na tua igreja, e que nada nos impeça de termos esta constância para atingirmos o teu propósito sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa manhã, e nós damos a ti toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pode aplaudir Jesus, querido. Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Vai em paz.